Olá, meus amores, muito bom dia. Eu tô de volta com mais um Bora Comentar pra você que tropeçou e caiu aqui no canal nessa manhã. Boa tarde pra você, boa noite, não importa a hora que você tá vendo esse vídeo. Pois é, meus amores, vamos então direto porque tem informação nova a respeito do caso envolvendo o influenciador Ítalo Santos. Ele já se envolveu em diversas polêmicas. Pra você que não sabe quem ele está entre um dos nomes mais buscados nesta semana na internet, porque muita gente não conhecia o Ítalo Santos e passou a saber mais sobre ele depois que o Felca fez um vídeo de 50 minutos trazendo luz sobre um tema chamado adultização, da qual o Ítalo está mergulhado com os dois pés, as duas mãos e praticamente fez muito dinheiro em cima disso, né? Foram graves denúncias feitas pelo influenciador Felca, que também ficou mais conhecido essa semana. Ele afirmou que o colega digital aí, digamos assim, integra e fomenta uma rede, gente. Veja para você ver como é grave. Uma rede que ele chamou de pedofilia. É isso mesmo, gente. Para você entender, após viralizar com o vídeo de toda a investigação do Felca, a dona Meta decidiu realmente tirar o perfil do Ítalo do ar a pedido do Ministério da Fazenda. O perfil do paraibano contava com cerca de 17 milhões de seguidores. E aí, prestem bastante atenção, tá? Porque nesse caso todo, o que a Meta fez? Num primeiro momento, entendeu-se, pelo que eu pude ver na internet, que o próprio Ítalo teria desativado as redes sociais para impedir uma denúncia em massa, né, por meio de outros perfis aí, e que o perfil dele não caísse por conta disso, certo? Já começa por aí. E aí, parece que agora nem ele mesmo tem mais acesso a esse perfil, porque a própria Meta retirou do ar. E aí, vamos às informações. A Camilinha Santos, que também ficou muito conhecida nessa semana, mais conhecida ainda, ela é considerada a filha adotiva do Ítalo, né? O foco central das denúncias feitas pelo Felca foi justamente ela, né? Que tem 17 anos, já engravidou, perdeu o bebê, enfim. Ela também teve seu perfil removido nas redes sociais por conta de uma decisão judicial e ela e junto com todo o Ítalo e tudo estão sob investigação. Não é de agora, inclusive, que o nome do Ítalo, gente, tem circulado na internet. Ele, que é paraibano, cuja atividade principal é ser influenciador, foi exposto numa série de vídeos por outra influenciadora. A carioca Isabelle Vidal passou dias questionando o comportamento do Ítalo com seus filhos na internet em vários exposits. O Ítalo está sendo investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suspeita de exploração de menores, tá? É justamente nesse sentido que o Ministério Público agora está entrando, para você que queria atualizações a respeito desse caso aí, tá? Agora o que a gente tem é justamente a investigação começando ou já continuando pela justiça. A repercussão das denúncias se tornou ainda maior depois que a menina teria perdido o bebê no começo do ano, enfim. Tudo também começou, gente, é bom deixar claro aí, que uma denúncia anônima chamou a atenção do Ministério Público. A promotora Ana Maria França, que atua na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente do município de Baieux, onde mora o Ítalo, Baieux, onde ele mora com suas crias, né, como ele se refere a elas, está conduzindo o inquérito desde o fim de dezembro. Então vejam vocês, vamos aqui trazer as informações. Não é de agora, tá? Essa história do Ítalo, desde dezembro, mas o Felca, ao trazer o assunto para discussão no vídeo, fez com que o Brasil inteiro passasse a conhecer mais profundamente tudo o que aconteceu e obviamente a repercussão nas ligas de fofoca também. A repercussão das denúncias se tornou maior justamente após uma das filhas do Ítalo, e talvez a mais famosa delas, que é a Camilinha, surgir grávida. Camila Maria Silva, também influencer, recentemente havia anunciado sua gravidez com Iago Santos, que, olha só, é irmão do Ítalo. Olha como é grave. O irmão do Ítalo engravidou uma menina de 17 anos, que é a Camilinha, não é? Aí o que acontece? A Camila Silva, que é o nome da menina, né? No dia 23 de maio, postou que ela tinha os perfis aí relacionados a ela, inclusive o próprio irmão
né, do Ítalo, o tal do Iago, disse que a Camilinha sofreu um aborto. Além da comoção, internautas começaram a questionar a conduta do Ítalo, já que outras 2 adolescentes sob seu teto também estariam esperando bebês, todas menores e emancipadas. Camilinha tem apenas 17 anos. Então aqui você começa a perceber a gravidade de toda a situação que acontecia nesse lugar, nessa casa, nesse ambiente, com essas crianças todas, com esses adolescentes todos, que a gente fez questão aí nessa imagem de preservar, não é? Consegue perceber a gravidade? Vocês conseguem entender a gravidade? Não importa a maneira como você conta uma história, com um telefone, filmando as crianças e fazendo as narrativas que tornem tudo aquilo algo saudável. Se quando a câmera e o telefone estão na tomada desligados, as crianças estão passando por situações como as que a gente está vendo aí. Ah, mas elas já têm, elas são adultas, elas têm uma mente mais... Não importa, gente. A gente está falando de um caso muito sério aí, envolvendo uma série de adolescentes, em especial mulheres, né, meninas. Outros casos de acusações que também recaem sobre o Ítalo é o de sexualizar os menores, tanto as meninas também quanto os meninos, tá? Em vídeos que mostram eles explicitamente beijando, dando beijos entre si, né? O influenciador publicou vídeos nas próprias redes sociais defendendo as acusações, dizendo que todas as ações que realiza com jovens têm consentimento das mães das meninas. Que aí entra uma outra discussão. Mães essas que podem muitas vezes não ter a maldade, não ter a noção do que elas estão expondo ou colocando seus filhos e filhas para poderem se submeter, porque acham que aquilo é o que vai dar um futuro para o seu filho, né? Como eu já falei, muitas dessas famílias são famílias humildes, são famílias que de fato não tem nada. E aí, quando uma criança, um adolescente como esse está exposto, está dentro de um contexto como esse, onde pode ganhar um dinheirinho, isso bate lá no caixa da família, né? Então as famílias começam a elas começam a entender a importância de deixar as crianças com esse rapaz, né? Importância entre aspas, se é que você me entende. Bom, e aí, vamos agora falar mais a respeito desse Ítalo aí, para você poder entender como que ele é mais sujo do que pau de galinheiro, tá? Presta atenção, esse rapaz, agora eu tô começando a lembrar mais a respeito dele, porque a gente deu essa notícia aqui no Bora Comentar. E aí eu tô lembrando que algum inscrito falou assim, mas você já falou dele. Então, eu falei por causa dessa notícia, e você vai se lembrar, porque com certeza, se você tá mais tempo aqui no Bora, você ouviu a gente comentando sobre isso. Esse rapaz foi aquele que se casou e deu iPhone 15 como convite para o casamento, e teve até uma influenciadora, que eu não me lembro, aceitou o iPhone e nem foi no casamento. Mas vamos lá. Imagina abrir um convite de casamento e descobrir que é feliz ganhador de um iPhone 15 Pro Max, no valor de cerca de 10 mil reais. Pois foi o que aconteceu na seleta lista de convidados do casamento do influenciador Ítalo Santos com seu companheiro Euro. Deolane Bezerra foi uma das madrinhas ali do casal. Natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba, Ítalo se tornou famoso por conta de vídeos em que mostrava sua destreza em dançar brega funk no TikTok e no Instagram. Nas redes sociais, ele conta com mais de 30 milhões de seguidores e, a exemplo de Carlinhos Maia, tem sua própria turma de comediantes. Milionário, Ítalo faz a linha influencer ostentação, mostrando que a fortuna que acumulou pode comprar e fazer. Mas, mão aberta, os presentes do rapaz costumam ser bem generosos, assim como ele crê que a vida seja para ele. Carros já foram dados em agradecimento às pessoas do seu convívio. Até casas já saíram do bolso abastado do moço e uma igreja para uma pastora local. Entre eles, os mais de 10 filhos que adotou. São jovens em situação de vulnerabilidade, as quais Ítalo ajuda com o pagamento de necessidades básicas como alimentação, escola e saúde. A convivência com esses filhos é sempre mostrada no conteúdo em que ele compartilha nos seus perfis. A mãe da Camilinha também, é bom dizer, ela saiu... Aqui, ó, o iPhone aqui, ó. A foto do iPhone aí. Tá vendo? Pois é. A mãe da Camilinha, tá, gente? Ela saiu em defesa do Ítalo, óbvio. E aqui eu volto a dizer, se você pega uma criança que tinha tudo na vida para ter uma trajetória muito mais dura e difícil... E você, enquanto pai, enquanto mãe, é convencido por um influenciador milionário,
como esse, a deixar o seu filho com essa pessoa, para que para que seu filho possa ter uma vida e uma oportunidade de futuro melhor do que o que você pode proporcionar, você enquanto pai e mãe, você não vai deixar? Ainda mais se tratando de uma situação de vulnerabilidade, de uma situação onde o dinheiro é algo muito difícil de se conseguir. Você não vai ser convencido a deixar? Você começa a entender a importância de falar, vai filho, fica aí morando aí, porque aí você vai ser mais bem cuidado do que aqui na minha casa. Que muitas vezes é na periferia, que muitas vezes é em regiões remotas, que mal chega o saneamento básico. Percebe, gente? Percebe. É óbvio que uma mãe vai sair indefesa, né? Nesse caso. A Francisca Maria, que é a mãe da influenciadora digital Camilinha, de 17 anos, que se encontra no epicentro de todas as acusações de exploração infantil apresentada pelo Felca contra Ítalo, usou as redes sociais para se posicionar após a exclusão das contas de Instagram, tanto da filha quanto do influenciador paraibano. Em seus stories, a mãe afirmou: "Estou com você até o fim. Podem falar o que quiser. Ninguém sabe sobre a vida de ninguém. Só sabem o que a gente posta. E Deus principalmente. Se ele deu o que deu a vocês é porque Deus permitiu. Já perdeu tudo, Deus deu tudo em dobro. E vocês já perderam e não foi a primeira vez. E nem a segunda. E o nosso Deus deu em dobro, viu? Quem conhece sabe. Manhinha tá aqui para dar o que der e vier. São só quase 10 anos. Bora pra cima. Porque se falar, mamãe sabe que o engajamento é forte, meus amores." Escreveu a mãe da Camilinha na publicação nas redes sociais. São só 10 anos. Então a Camilinha foi deixada com Ítalo com 7 anos. É isso? Pelos meus cálculos é isso. Aí fica complicado, né? Bom, e aí, gente, é a hora que a postagem da mãe da Camilinha aqui, ó. Tá? Essa foi a passagem que a mãe da Camilinha fez. Bom, aí, gente, observem agora como a situação vai escalar para um outro caminho. Aqui você já está vendo a foto do Felca e você também está vendo a foto dessa moça, certo? Vamos entender o que aconteceu. Essa moça que você viu aí é ex-assessora de Ítalo Santos. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o Felca, após ser citada no vídeo dele. Na tarde desse sábado, o Ilana Lucena, que trabalhou como assessora de Ítalo, registrou um BO contra o youtuber após ter sua imagem exibida nesse vídeo de título Adultização, em que o youtuber acusa Ítalo de exploração de menores. Pelo que deu para entender, né, segundo ela, a sua participação no compilado exibido no vídeo ocorreu sem autorização. Ela foi identificada de forma equivocada como mãe de uma das adolescentes citadas. Como citei antes, eu era assessora de um influenciador e não mãe, como o mesmo cita, como Felca cita. Gostaria de deixar claro que não faz parte do núcleo familiar das pessoas do vídeo ou das crianças mencionadas. Internet não é terra sem lei, disse aí, portanto, ela que fez essa denúncia. Cadê o boletim de ocorrência? Tá aí, ó, né? O boletim de ocorrência. Nesse caso, tá, gente? Vamos lá. Nesse caso, entendam. Ela foi colocada num papel, isso acontece muito na imprensa, tá? Infelizmente acontece vez ou outra, de jornalistas na imprensa atribuírem imagens e fotos e GCs e títulos a pessoas que não são aquelas que estão correspondendo no vídeo. Perceba, ela era assessora, mas ela foi atribuída, pelo que eu entendi aqui, como mãe de uma das crianças, ou seja, sendo uma pessoa conivente com tudo aquilo. E aí, quando você associa a imagem a uma pessoa e essa pessoa não é aquela que você está dizendo, aí cabe de fato você entrar, né, com um pedido para remoção, edição ou coisa parecida aí, retratação, né, porque você acaba coisando a imagem da pessoa. Então, nesse caso da Williana aí, eu acho que a justiça talvez vai querer entender melhor no trecho aí. Aliás, em um desabafo gravado, ela mesma criticou as críticas que vem recebendo desde a publicação ali do vídeo dela, em que ela reclama que de fato foi colocada de uma outra maneira aí nessa história toda, tá bom? Vamos ver o vídeo dela? Acho que esse vídeo aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o vídeo. Não é isso, gente. Eu tenho certeza que qualquer um que sofresse danos através de falas ou qualquer outra coisa também iria ter a mesma reação que eu, ou até mesmo pior, né? Mas da mesma forma que pessoas têm direito de processar não sei quantas pessoas porque falou uma coisa que não existe, eu também tenho direito, tá? Não tô muito bem, mas é isso.
se apegar com Deus. Tenho vocês aqui também, a minha família tem se preocupado muito comigo. Mas vida que segue, tá? Tenho medo? Muito. Até porque eu não tenho segurança e nem carro blindado. Mas é isso. Beijos. E pra vocês que me desejam mal, beijos de luz. Espero que vocês encontrem a paz necessária pra vocês. Então aqui você consegue perceber o quanto que essa situação ainda está escalando, né? O quanto que essa situação ainda está escalando, sobretudo nesse movimento envolvendo o Felca e todo o desdobramento ainda do caso, né? Aí, gente, nós chegamos nessa imagem que você viu agora há pouco aqui na tela, que é uma imagem que foi projetada em São Paulo, num dos prédios de São Paulo, tá? Essa imagem que você vê aqui na tela é justamente a imagem que diz "Obrigado, Felca", né? Essa mensagem é como se fosse um apoio que as pessoas estão dando ao influenciador, justamente pela coragem de ter comprado a briga com outro influenciador muito grande. Porque veja, a gente está falando do Ítalo Santos, a gente está falando de um cara que é milionário, a gente está falando de um cara que pode contratar os melhores advogados para poder se defender nesse caso, e a gente está falando de um cara que também tem uma legião de seguidores e fãs aí, pessoas que acompanham ele. Então você já deve imaginar que essa briga vai ser uma briga institucional, vai ser uma briga em que vai ter Felca de um lado se defendendo, esse Ítalo do outro atacando. Então tudo isso ainda vai escalar muito. Esse com certeza é o assunto da semana. Hoje é domingo, então a gente deve ter reportagem no Domingo Espetacular, deve ter reportagem no Fantástico a respeito desse caso, e eu espero que tanto esses veículos tradicionais de imprensa, que tem um alcance massivo, né, chega na casa de qualquer pessoa e tal, que eles tratem o assunto com o olhar jurídico necessário a respeito desse caso. Porque quando a gente fala de regulação da internet, muita gente entende esse tema, esse assunto, como censura. E não, é justamente para impedir que influenciadores façam o que esse rapaz fez com essa legião, com essa quantidade gigantesca de crianças e adolescentes. Ele ganhou dinheiro com essas imagens, ele ganhou dinheiro com toda essa exposição. E isso fica por isso mesmo, né? Não tem impunidade, não tem nada além disso. É um debate necessário e importante que seja feito, não é? Pois é, meus amores.